assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo começa com a Eva. Ela é uma mulher divorciada, mãe de uma filha adolescente e trabalha como massagista. Sabe, aquele tipo de pessoa que vai até a casa dos outros dar massagens. A vida dela tá tranquila, mas meio sem graça, tipo esperando alguma coisa nova acontecer. Aí ela vai numa festa. E nessa festa, ela conhece dois personagens super importantes para a história, o Albert e a Marianne. O Albert é um cara bonzinho, meio esquisito, meio desleixado, mas simpático. Eles se conhecem, trocam ideia e... pronto, ela começa a sair com ele. Aos poucos, eles vão se conhecendo melhor. Nada muito rápido, tudo meio desajeitado, mas fofinho, sabe? Aquela vibe de dois adultos tentando se entender depois de muito tempo solteiros. Eles riem juntos, conversam sobre a vida, vão se aproximando. Ao mesmo tempo, a Eva também conhece a Marianne. Essa mulher é uma poeta super elegante, cheia de opinião, e começa a virar amiga da Eva. Elas conversam bastante, se encontram várias vezes, e a Marianne vive reclamando do ex-marido dela, que segundo ela era bagunceiro, comilão e meio sem noção. Eva, de tanto ouvir, vai criando na cabeça dela a imagem de um cara terrível. Mas aí... plot twist! Adivinha só? O tal ex-marido da Marianne é o Albert. Sim, o mesmo cara com quem a Eva tá começando a namorar. Só que ela não percebe isso de cara. Quando descobre, já tá envolvida com os dois, como namorada de um e como amiga da outra. E aí começa a confusão. Porque em vez de contar logo a verdade para um dos dois, a Eva fica tentando lidar com a situação em silêncio. Ela começa a prestar mais atenção nos defeitos do Albert, influenciada por tudo que a Marianne fala. Coisas que antes ela achava engraçadas, agora começam a incomodar. Tipo, o jeito que ele come, as piadas que faz, a forma como se veste. A amizade com a Marianne vai influenciando tanto que a Eva começa a duvidar se o Albert é mesmo alguém com quem ela deveria ficar. E isso vai desgastando o relacionamento dos dois. Ao invés de viver o momento e conhecer o Albert por si mesma, ela começa a julgar ele com base no passado dele com outra pessoa. E claro, isso só dá problema. Eventualmente, o segredo vem à tona. E como dá para imaginar, ninguém gosta de descobrir que a pessoa em quem confia estava escondendo algo assim. O Albert fica magoado. E a amizade com a Marianne também fica abalada. E aí a Eva tem que lidar com as consequências das escolhas dela. Mas, apesar de toda essa confusão, o filme não é pesado. Ele tem aquele clima leve, com toques de humor e muita humanidade. Mostra que as pessoas erram, que relacionamentos são complicados e que às vezes a gente julga os outros demais, principalmente quando deixa a opinião alheia se meter onde não devia. A gente começa conhecendo a Eva. Ela é uma mulher já com seus 40 e poucos anos, divorciada e tem uma filha adolescente. Ela trabalha indo na casa das pessoas para dar massagem, tipo massagista mesmo. E aí a vida dela tá assim, meio sem graça, sabe? Ela vai levando, faz o trabalho dela, cuida da filha, conversa com os amigos, mas parece que falta alguma coisa. Aí um dia, uma amiga convida a Eva para uma festa. E ela vai, meio sem empolgação, só para não ficar em casa sozinha. Só que nessa festa, acontece algo importante. Ela conhece o Albert. Ele também é divorciado, meio desajeitado, meio tímido, mas muito gente boa. Ele não é aquele cara que impressiona de cara, sabe? Mas tem algo ali nele que chama a atenção da Eva. Eles trocam umas palavras, fazem umas piadinhas, rola um clima leve e divertido. Não é aquele amor à primeira vista, mas dá pra sentir que tem algo diferente ali. Os dois começam a conversar mais. E o Albert é aquele tipo de pessoa que fala devagar, que gosta de rir, que não tá tentando parecer perfeito. Ele é verdadeiro, mesmo que um pouco esquisito. E isso acaba sendo o charme dele. A Eva curte isso porque ela também tá cansada de gente que finge ser o que não é. Eles combinam nesse jeitão descomplicado de olhar a vida. Enquanto isso, também na mesma festa, a Eva conhece a Marianne. Ela é super elegante, fala bonito, é uma poetisa conhecida e parece bem inteligente. As duas se dão bem logo de cara. A Marianne acaba virando cliente da Eva. Ela contrata as massagens, e com o tempo, as duas vão criando uma amizade. Elas conversam sobre tudo: filhos, trabalho e, principalmente,
Relacionamentos passados. A Mariane fala muito do ex-marido. Tipo, muito mesmo. E sempre de um jeito bem negativo. Ela diz que ele era bagunçado, sem noção, com hábitos esquisitos, e que foi um alívio se livrar dele. A Eva ouve tudo isso e até ri com algumas histórias, porque a Mariane conta as coisas com tanto detalhe que parece até stand-up comedy. E aí, nesse meio tempo, a Eva e o Albert continuam saindo. Eles vão se conhecendo melhor. Ela conhece a filha dele, ele conhece a filha dela, e até rolam aqueles momentos em que você sente que pode nascer um casal ali de verdade. Eles não têm muito em comum em aparência ou estilo de vida, mas se dão bem. Tem leveza, tem cumplicidade, e o mais legal é que eles não tentam fingir nada. São dois adultos que já passaram por muita coisa, tentando de novo, com calma. A Eva começa a gostar do jeito simples do Albert, mesmo que ele seja meio desleixado, não ligue muito para a aparência e tenha hábitos esquisitos, tipo comer demais ou deixar as coisas fora do lugar. Mas ela encara tudo isso com bom humor, pelo menos no começo. A vida da Eva, que estava meio parada, começa a se agitar. Ela tá saindo com alguém, tem uma nova amiga, tá rindo mais. Só que a gente já começa a sentir que vai dar ruim, porque ela não sabe ainda que Albert e Mariane têm algo em comum, algo muito importante. E isso tá ali, tipo uma bomba relógio prestes a explodir. Mas por enquanto tudo tá calmo, tá leve. Ela tá lá, ouvindo mais uma das muitas reclamações da Mariane sobre o ex-marido, aquele cara que, segundo ela, era um desastre, bagunçado, com hábitos estranhos, não sabia se vestir, comia demais, não cuidava da saúde, a lista era infinita. A Mariane parecia ter guardado mágoa em cada pedacinho do corpo. E aí a Eva começa a ligar os pontos. Algumas histórias da Mariane são muito parecidas com coisas que o Albert já contou ou que ela mesma viu nele. Tipo, iguais mesmo. E então, de repente, cai a ficha. O Albert é o ex-marido da Mariane. O cara com quem ela tá saindo e começando a se apegar. É o mesmo cara que a nova melhor amiga dela vive detonando. Pronto. A cabeça da Eva vira uma bagunça. Agora pensa comigo. Era só ela contar, né? Falar logo pro Albert ou pra Mariane. Gente, olha só, descobri uma coisa maluca. E resolver a parada. Só que ela não faz isso. A Eva escolhe guardar segredo. E é aí que a confusão começa de verdade. Ela continua saindo com o Albert como se nada tivesse acontecido. E ao mesmo tempo continua encontrando a Mariane e ouvindo ainda mais críticas sobre ele. Só que agora, cada vez que a Mariane fala mal do ex, a Eva começa a olhar pro Albert de um jeito diferente. Tudo o que antes ela achava engraçado ou normal, agora começa a incomodar. Por exemplo, o jeito que ele come, o fato de ele ser meio largado com as roupas, ou o fato de ele ser meio quieto. Antes ela achava que fazia parte do charme dele, que era só o jeito dele. Mas agora, com todas as reclamações da Mariane martelando na cabeça dela, ela começa a pensar: será que ele é tão legal assim mesmo? E isso vai minando o relacionamento. Aos poucos, a Eva começa a tratar o Albert diferente, menos paciente, menos leve. E ele percebe, claro. Ele começa a sentir que ela está mais distante, que anda irritada com coisas bobas. E o clima entre os dois muda. A amizade com a Mariane também começa a ficar estranha, mas por outro motivo, a Eva está cheia de culpa por esconder a verdade. É como se ela estivesse vivendo duas vidas ao mesmo tempo. E em vez de tomar uma decisão, ela vai empurrando, fingindo que está tudo sob controle, mesmo quando claramente não está. O mais doido é que, mesmo com todas essas pistas, o Albert e a Mariane não descobrem nada. Eles não se cruzam, não se falam. Então a única pessoa que sabe de tudo é a Eva. E isso vai pesando. Porque ela percebe que está deixando as opiniões da Mariane interferirem no que ela sente de verdade. E tem uma cena bem marcante. A Eva tá com o Albert e ele faz alguma coisa simples, tipo derrubar alguma coisa ou falar com a boca cheia. E ela olha para ele com aquela cara de eca. Não porque aquilo seja tão grave assim, mas porque ela já tá com todas aquelas críticas da Mariane na cabeça. A imagem que ela tem do Albert já não é mais só dela. É uma mistura com a visão da ex dele. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica para ela contar a verdade. Porque agora, se ela contar, parece que mentiu o tempo todo. Parece que estava espionando o Albert para Mariane. E ela também sabe que, quando ele descobrir, vai doer. Porque, convenhamos,
Ninguém gosta de saber que a pessoa com quem você tá se abrindo tá ouvindo sua ex reclamar de você o tempo inteiro e ainda concordando em silêncio. Eva agora ela tá completamente presa numa mentira escondida, né? Ela descobriu que o namorado e a melhor amiga são ex-marido e ex-mulher, mas não contou pra ninguém. E o pior, deixou isso virar um peso. A cada conversa com a Marianne, ela passa a ver mais defeitos no Albert. E a cada encontro com o Albert, ela fica mais incomodada com coisas pequenas por culpa das críticas que escuta da outra. Agora vem a parte boa. Ou melhor, a parte tensa. Chega uma hora que não dá mais pra segurar o segredo. E como toda mentira, essa aí também tem data pra estourar. Tudo começa com a Eva. Ela é uma mulher divorciada, mãe de uma filha adolescente e trabalha como massagista. Sabe, aquele tipo de pessoa que vai até a casa dos outros dar massagens. A vida dela tá tranquila, mas meio sem graça, tipo, esperando alguma coisa nova acontecer. Aí ela vai numa festa. E nessa festa, ela conhece dois personagens super importantes para a história, o Albert e a Marianne. O Albert é um cara bonzinho, meio esquisito, meio desleixado, mas simpático. Eles se conhecem, trocam ideia e... pronto, ela começa a sair com ele. Aos poucos, eles vão se conhecendo melhor. Nada muito rápido, tudo meio desajeitado, mas fofinho, sabe? Aquela vibe de dois adultos tentando se entender depois de muito tempo solteiros. Eles riem juntos, conversam sobre a vida, vão se aproximando. Ao mesmo tempo, a Eva também conhece a Marianne. Essa mulher é uma poeta super elegante, cheia de opinião, e começa a virar amiga da Eva. Elas conversam bastante, se encontram várias vezes, e a Marianne vive reclamando do ex-marido dela, que segundo ela era bagunceiro, comilão e meio sem noção. Eva, de tanto ouvir, vai criando na cabeça dela a imagem de um cara terrível. Mas aí... plot twist! Adivinha só? O tal ex-marido da Marianne é o Albert. Sim, o mesmo cara com quem a Eva tá começando a namorar. Só que ela não percebe isso de cara. Quando descobre, já tá envolvida com os dois, como namorada de um e como amiga da outra. E aí começa a confusão, porque em vez de contar logo a verdade para um dos dois, a Eva fica tentando lidar com a situação em silêncio. Ela começa a prestar mais atenção nos defeitos do Albert, influenciada por tudo que a Marianne fala. Coisas que antes ela achava engraçadas, agora começam a incomodar. Tipo, o jeito que ele come, as piadas que faz, a forma como se veste. A amizade com a Marianne vai influenciando tanto que a Eva começa a duvidar se o Albert é mesmo alguém com quem ela deveria ficar. E isso vai desgastando o relacionamento dos dois. Ao invés de viver o momento e conhecer o Albert por si mesma, ela começa a julgar ele com base no passado dele com outra pessoa. E claro, isso só dá problema. Eventualmente, o segredo vem à tona. E como dá para imaginar, ninguém gosta de descobrir que a pessoa em quem confia estava escondendo algo assim. O Albert fica magoado. E a amizade com a Marianne também fica abalada. E aí a Eva tem que lidar com as consequências das escolhas dela. Mas, apesar de toda essa confusão, o filme não é pesado. Ele tem aquele clima leve, com toques de humor e muita humanidade. Mostra que as pessoas erram, que relacionamentos são complicados e que às vezes a gente julga os outros demais, principalmente quando deixa a opinião alheia se meter onde não devia. A gente começa conhecendo a Eva. Ela é uma mulher já com seus 40 e poucos anos, divorciada e tem uma filha adolescente. Ela trabalha indo na casa das pessoas para dar massagem, tipo massagista mesmo. E aí a vida dela tá assim, meio sem graça, sabe? Ela vai levando, faz o trabalho dela, cuida da filha, conversa com os amigos, mas parece que falta alguma coisa. Aí um dia, uma amiga convida a Eva para uma festa. E ela vai, meio sem empolgação, só para não ficar em casa sozinha. Só que nessa festa, acontece algo importante. Ela conhece o Albert. Ele também é divorciado, meio desajeitado, meio tímido, mas muito gente boa. Ele não é aquele cara que impressiona de cara, sabe? Mas tem algo ali nele que chama a atenção da Eva. Eles trocam umas palavras, fazem umas piadinhas, rola um clima leve e divertido. Não é aquele amor à primeira vista, mas dá pra sentir que tem algo diferente ali. Os dois começam a conversar mais. E o Albert é aquele tipo de pessoa que fala devagar, que gosta de rir, que não tá tentando parecer perfeito. Ele é verdadeiro, mesmo que um pouco esquisito. E isso acaba sendo o charme dele. A Eva curte isso porque ela também tá cansada de gente que finge ser o que não é.
Eles combinam nesse jeitão descomplicado de olhar a vida. Enquanto isso, também na mesma festa, a Eva conhece a Mariane. Ela é super elegante, fala bonito, é uma poetisa conhecida e parece bem inteligente. As duas se dão bem logo de cara. A Mariane acaba virando cliente da Eva. Ela contrata as massagens e, com o tempo, as duas vão criando uma amizade. Elas conversam sobre tudo: filhos, trabalho e, principalmente, relacionamentos passados. A Mariane fala muito do ex-marido. Tipo, muito mesmo. E sempre de um jeito bem negativo. Ela diz que ele era bagunçado, sem noção, com hábitos esquisitos, e que foi um alívio se livrar dele. A Eva ouve tudo isso e até ri com algumas histórias, porque a Mariane conta as coisas com tanto detalhe que parece até stand-up comedy. E aí, nesse meio tempo, a Eva e o Albert continuam saindo. Eles vão se conhecendo melhor. Ela conhece a filha dele, ele conhece a filha dela, e até rolam aqueles momentos em que você sente que pode nascer um casal ali de verdade. Eles não têm muito em comum em aparência ou estilo de vida, mas se dão bem. Tem leveza, tem cumplicidade, e o mais legal é que eles não tentam fingir nada. São dois adultos que já passaram por muita coisa, tentando de novo, com calma. A Eva começa a gostar do jeito simples do Albert. Mesmo que ele seja meio desleixado, não ligue muito para a aparência e tenha hábitos esquisitos, tipo comer demais ou deixar as coisas fora do lugar. Mas ela encara tudo isso com bom humor, pelo menos no começo. A vida da Eva, que estava meio parada, começa a se agitar. Ela tá saindo com alguém, tem uma nova amiga, tá rindo mais. Só que a gente já começa a sentir que vai dar ruim, porque ela não sabe ainda que Albert e Mariane têm algo em comum, algo muito importante. E isso tá ali, tipo uma bomba relógio prestes a explodir. Mas por enquanto tudo tá calmo, tá leve. Ela tá lá, ouvindo mais uma das muitas reclamações da Mariane sobre o ex-marido, aquele cara que, segundo ela, era um desastre, bagunçado, com hábitos estranhos, não sabia se vestir, comia demais, não cuidava da saúde, a lista era infinita. A Mariane parecia ter guardado mágoa em cada pedacinho do corpo. E aí a Eva começa a ligar os pontos. Algumas histórias da Mariane são muito parecidas com coisas que o Albert já contou ou que ela mesma viu nele. Tipo, iguais mesmo. E então, de repente, cai a ficha. O Albert é o ex-marido da Mariane. O cara com quem ela tá saindo e começando a se apegar é o mesmo cara que a nova melhor amiga dela vive detonando. Pronto. A cabeça da Eva vira uma bagunça. Agora pensa comigo. Era só ela contar, né? Falar logo pro Albert ou pra Mariane. Gente, olha só, descobri uma coisa maluca. E resolver a parada. Só que ela não faz isso. A Eva escolhe guardar segredo. E é aí que a confusão começa de verdade. Ela continua saindo com o Albert como se nada tivesse acontecido. E ao mesmo tempo continua encontrando a Mariane e ouvindo ainda mais críticas sobre ele. Só que agora, cada vez que a Mariane fala mal do ex, a Eva começa a olhar pro Albert de um jeito diferente. Tudo o que antes ela achava engraçado ou normal, agora começa a incomodar. Por exemplo, o jeito que ele come, o fato de ele ser meio largado com as roupas, ou o fato de ele ser meio quieto. Antes ela achava que fazia parte do charme dele, que era só o jeito dele. Mas agora, com todas as reclamações da Mariane martelando na cabeça dela, ela começa a pensar: será que ele é tão legal assim mesmo? E isso vai minando o relacionamento. Aos poucos, a Eva começa a tratar o Albert diferente, menos paciente, menos leve. E ele percebe, claro. Ele começa a sentir que ela está mais distante, que anda irritada com coisas bobas. E o clima entre os dois muda. A amizade com a Mariane também começa a ficar estranha, mas por outro motivo, a Eva está cheia de culpa por esconder a verdade. É como se ela estivesse vivendo duas vidas ao mesmo tempo. E em vez de tomar uma decisão, ela vai empurrando, fingindo que está tudo sob controle, mesmo quando claramente não está. O mais doido é que, mesmo com todas essas pistas, o Albert e a Mariane não descobrem nada. Eles não se cruzam, não se falam. Então a única pessoa que sabe de tudo é a Eva. E isso vai pesando. Porque ela percebe que está deixando as opiniões da Mariane interferirem no que ela sente de verdade. E tem uma cena bem marcante. A Eva está com o Albert e ele faz alguma coisa simples, tipo derrubar alguma coisa ou falar com a boca cheia. E ela olha para ele com aquela cara de eca. Não porque aquilo seja tão grave assim,
mas porque ela já tá com todas aquelas críticas da Marianne na cabeça. A imagem que ela tem do Albert já não é mais só dela. É uma mistura com a visão da ex dele. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica para ela contar a verdade. Porque agora, se ela contar, parece que mentiu o tempo todo. Parece que estava espionando o Albert para Marianne. E ela também sabe que, quando ele descobrir, vai doer. Porque, convenhamos, ninguém gosta de saber que a pessoa com quem você tá se abrindo tá ouvindo sua ex reclamar de você o tempo inteiro. E ainda concordando em silêncio. Eva agora ela tá completamente presa numa mentira escondida, né? Ela descobriu que o namorado e a melhor amiga são ex-marido e ex-mulher, mas não contou pra ninguém. E o pior, deixou isso virar um peso. A cada conversa com a Marianne, ela passa a ver mais defeitos no Albert. E a cada encontro com o Albert, ela fica mais incomodada com coisas pequenas por culpa das críticas que escuta da outra. Agora vem a parte boa. Ou melhor, a parte tensa. Chega uma hora que não dá mais pra segurar o segredo. E como toda mentira, essa aí também tem data pra estourar. Tudo começa com a Eva. Ela é uma mulher divorciada, mãe de uma filha adolescente e trabalha como massagista. Sabe, aquele tipo de pessoa que vai até a casa dos outros dar massagens. A vida dela tá tranquila, mas meio sem graça, tipo esperando alguma coisa nova acontecer. Aí ela vai numa festa. E nessa festa, ela conhece dois personagens super importantes para a história, o Albert e a Marianne. O Albert é um cara bonzinho, meio esquisito, meio desleixado, mas simpático. Eles se conhecem, trocam ideia e... pronto, ela começa a sair com ele. Aos poucos, eles vão se conhecendo melhor. Nada muito rápido, tudo meio desajeitado, mas fofinho, sabe? Aquela vibe de dois adultos tentando se entender depois de muito tempo solteiros. Eles riem juntos, conversam sobre a vida, vão se aproximando. Ao mesmo tempo, a Eva também conhece a Marianne. Essa mulher é uma poeta super elegante, cheia de opinião, e começa a virar amiga da Eva. Elas conversam bastante, se encontram várias vezes, e a Marianne vive reclamando do ex-marido dela, que segundo ela era bagunceiro, comilão e meio sem noção. Eva, de tanto ouvir, vai criando na cabeça dela a imagem de um cara terrível. Mas aí... plot twist! Adivinha só? O tal ex-marido da Marianne é o Albert. Sim, o mesmo cara com quem a Eva tá começando a namorar. Só que ela não percebe isso de cara. Quando descobre, já tá envolvida com os dois, como namorada de um e como amiga da outra. E aí começa a confusão, porque em vez de contar logo a verdade para um dos dois, a Eva fica tentando lidar com a situação em silêncio. Ela começa a prestar mais atenção nos defeitos do Albert, influenciada por tudo que a Marianne fala. Coisas que antes ela achava engraçadas, agora começam a incomodar. Tipo, o jeito que ele come, as piadas que faz, a forma como se veste. A amizade com a Marianne vai influenciando tanto que a Eva começa a duvidar se o Albert é mesmo alguém com quem ela deveria ficar. E isso vai desgastando o relacionamento dos dois. Ao invés de viver o momento e conhecer o Albert por si mesma, ela começa a julgar ele com base no passado dele com outra pessoa. E claro, isso só dá problema. Eventualmente, o segredo vem à tona. E como dá para imaginar, ninguém gosta de descobrir que a pessoa em quem confia estava escondendo algo assim. O Albert fica magoado. E a amizade com a Marianne também fica abalada. E aí a Eva tem que lidar com as consequências das escolhas dela. Mas, apesar de toda essa confusão, o filme não é pesado. Ele tem aquele clima leve, com toques de humor e muita humanidade. Mostra que as pessoas erram, que relacionamentos são complicados e que, às vezes, a gente julga os outros demais, principalmente quando deixa a opinião alheia se meter onde não devia. A gente começa conhecendo a Eva. Ela é uma mulher já com seus 40 e poucos anos, divorciada, e tem uma filha adolescente. Ela trabalha indo na casa das pessoas para dar massagem, tipo massagista mesmo. E aí a vida dela tá assim, meio sem graça, sabe? Ela vai levando, faz o trabalho dela, cuida da filha, conversa com os amigos, mas parece que falta alguma coisa. Aí um dia, uma amiga convida a Eva para uma festa. E ela vai, meio sem empolgação, só para não ficar em casa sozinha. Só que nessa festa, acontece algo importante. Ela conhece o Albert. Ele também é divorciado, meio desajeitado, meio tímido, mas muito gente boa. Ele não é aquele cara que impressiona de cara, sabe? Mas tem algo ali nele que chama a atenção da Eva. Eles trocam umas palavras, fazem umas piadinhas,
Rola um clima leve e divertido. Não é aquele amor à primeira vista, mas dá para sentir que tem algo diferente ali. Os dois começam a conversar mais. E o Albert é aquele tipo de pessoa que fala devagar, que gosta de rir, que não tá tentando parecer perfeito. Ele é verdadeiro, mesmo que um pouco esquisito. E isso acaba sendo o charme dele. A Eva curte isso porque ela também tá cansada de gente que finge ser o que não é. Eles combinam nesse jeitão descomplicado de olhar a vida. Enquanto isso, também na mesma festa, a Eva conhece a Mariane. Ela é super elegante, fala bonito, é uma poetisa conhecida e parece bem inteligente. As duas se dão bem logo de cara. A Mariane acaba virando cliente da Eva. Ela contrata as massagens e, com o tempo, as duas vão criando uma amizade. Elas conversam sobre tudo: filhos, trabalho e, principalmente, relacionamentos passados. A Mariane fala muito do ex-marido. Tipo, muito mesmo. E sempre de um jeito bem negativo. Ela diz que ele era bagunçado, sem noção, com hábitos esquisitos, e que foi um alívio se livrar dele. A Eva ouve tudo isso e até ri com algumas histórias, porque a Mariane conta as coisas com tanto detalhe que parece até stand-up comedy. E aí, nesse meio tempo, a Eva e o Albert continuam saindo. Eles vão se conhecendo melhor. Ela conhece a filha dele, ele conhece a filha dela, e até rolam aqueles momentos em que você sente que pode nascer um casal ali de verdade. Eles não têm muito em comum em aparência ou estilo de vida, mas se dão bem. Tem leveza, tem cumplicidade. E o mais legal é que eles não tentam fingir nada. São dois adultos que já passaram por muita coisa, tentando de novo, com calma. A Eva começa a gostar do jeito simples do Albert. Mesmo que ele seja meio desleixado, não ligue muito para a aparência e tenha hábitos esquisitos, tipo comer demais ou deixar as coisas fora do lugar. Mas ela encara tudo isso com bom humor, pelo menos no começo. A vida da Eva, que estava meio parada, começa a se agitar. Ela tá saindo com alguém, tem uma nova amiga, tá rindo mais. Só que a gente já começa a sentir que vai dar ruim, porque ela não sabe ainda que Albert e Mariane têm algo em comum, algo muito importante. E isso tá ali, tipo uma bomba relógio prestes a explodir. Mas por enquanto tudo tá calmo, tá leve. Ela tá lá, ouvindo mais uma das muitas reclamações da Mariane sobre o ex-marido, aquele cara que, segundo ela, era um desastre, bagunçado, com hábitos estranhos, não sabia se vestir, comia demais, não cuidava da saúde, a lista era infinita. A Mariane parecia ter guardado mágoa em cada pedacinho do corpo. E aí a Eva começa a ligar os pontos. Algumas histórias da Mariane são muito parecidas com coisas que o Albert já contou ou que ela mesma viu nele. Tipo, iguais mesmo. E então, de repente, cai a ficha. O Albert é o ex-marido da Mariane. O cara com quem ela tá saindo e começando a se apegar. É o mesmo cara que a nova melhor amiga dela vive detonando. Pronto. A cabeça da Eva vira uma bagunça. Agora pensa comigo. Era só ela contar, né? Falar logo pro Albert ou pra Mariane. Gente, olha só, descobri uma coisa maluca. E resolver a parada. Só que ela não faz isso. A Eva escolhe guardar segredo. E é aí que a confusão começa de verdade. Ela continua saindo com o Albert como se nada tivesse acontecido. E ao mesmo tempo continua encontrando a Mariane e ouvindo ainda mais críticas sobre ele. Só que agora, cada vez que a Mariane fala mal do ex, a Eva começa a olhar pro Albert de um jeito diferente. Tudo o que antes ela achava engraçado ou normal, agora começa a incomodar. Por exemplo, o jeito que ele come, o fato de ele ser meio largado com as roupas, ou o fato de ele ser meio quieto. Antes ela achava que fazia parte do charme dele, que era só o jeito dele. Mas agora, com todas as reclamações da Mariane martelando na cabeça dela, ela começa a pensar: será que ele é tão legal assim mesmo? E isso vai minando o relacionamento. Aos poucos, a Eva começa a tratar o Albert diferente, menos paciente, menos leve. E ele percebe, claro. Ele começa a sentir que ela está mais distante, que anda irritada com coisas bobas. E o clima entre os dois muda. A amizade com a Mariane também começa a ficar estranha, mas por outro motivo, a Eva está cheia de culpa por esconder a verdade. É como se ela estivesse vivendo duas vidas ao mesmo tempo. E em vez de tomar uma decisão, ela vai empurrando, fingindo que está tudo sob controle, mesmo quando claramente não está. O mais doido é que, mesmo com todas essas pistas, o Albert e a Mariane não descobrem nada. Eles não se cruzam,
não se falam. Então a única pessoa que sabe de tudo é a Eva. E isso vai pesando. Porque ela percebe que está deixando as opiniões da Marianne interferirem no que ela sente de verdade. E tem uma cena bem marcante. A Eva tá com o Albert e ele faz alguma coisa simples, tipo derrubar alguma coisa ou falar com a boca cheia, e ela olha para ele com aquela cara de eca. Não porque aquilo seja tão grave assim, mas porque ela já tá com todas aquelas críticas da Marianne na cabeça. A imagem que ela tem do Albert já não é mais só dela. É uma mistura com a visão da ex dele. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica para ela contar a verdade. Porque agora, se ela contar, parece que mentiu o tempo todo. Parece que estava espionando o Albert para Marianne. E ela também sabe que, quando ele descobrir, vai doer. Porque, convenhamos, ninguém gosta de saber que a pessoa com quem você está se abrindo está ouvindo sua ex reclamar de você o tempo inteiro. E ainda concordando em silêncio. Eva agora, ela tá completamente presa numa mentira escondida, né? Ela descobriu que o namorado e a melhor amiga são ex-marido e ex-mulher, mas não contou pra ninguém. E o pior, deixou isso virar um peso. A cada conversa com a Marianne, ela passa a ver mais defeitos no Albert. E a cada encontro com o Albert, ela fica mais incomodada com coisas pequenas, por culpa das críticas que escuta da outra. Agora vem a parte boa. Ou melhor, a parte tensa. Chega uma hora que não dá mais pra segurar o segredo. E como toda mentira, essa aí também tem data pra estourar. Tudo começa com a Eva. Ela é uma mulher divorciada, mãe de uma filha adolescente e trabalha como massagista. Sabe, aquele tipo de pessoa que vai até a casa dos outros dar massagens. A vida dela tá tranquila, mas meio sem graça, tipo esperando alguma coisa nova acontecer. Aí ela vai numa festa. E nessa festa, ela conhece dois personagens super importantes para a história, o Albert e a Marianne. O Albert é um cara bonzinho, meio esquisito, meio desleixado, mas simpático. Eles se conhecem, trocam ideia e... Pronto, ela começa a sair com ele. Aos poucos, eles vão se conhecendo melhor. Nada muito rápido, tudo meio desajeitado, mas fofinho, sabe? Aquela vibe de dois adultos tentando se entender depois de muito tempo solteiros. Eles riem juntos, conversam sobre a vida, vão se aproximando. Ao mesmo tempo, a Eva também conhece a Marianne. Essa mulher é uma poeta super elegante, cheia de opinião, e começa a virar amiga da Eva. Elas conversam bastante, se encontram várias vezes, e a Marianne vive reclamando do ex-marido dela, que segundo ela era bagunceiro, comilão e meio sem noção. Eva, de tanto ouvir, vai criando na cabeça dela a imagem de um cara terrível. Mas aí... plot twist! Adivinha só? O tal ex-marido da Marianne é o Albert. Sim, o mesmo cara com quem a Eva tá começando a namorar. Só que ela não percebe isso de cara. Quando descobre, já tá envolvida com os dois, como namorada de um e como amiga da outra. E aí começa a confusão. Porque em vez de contar logo a verdade para um dos dois, a Eva fica tentando lidar com a situação em silêncio. Ela começa a prestar mais atenção nos defeitos do Albert, influenciada por tudo que a Marianne fala. Coisas que antes ela achava engraçadas, agora começam a incomodar. Tipo, o jeito que ele come, as piadas que faz, a forma como se veste. A amizade com a Marianne vai influenciando tanto que a Eva começa a duvidar se o Albert é mesmo alguém com quem ela deveria ficar. E isso vai desgastando o relacionamento dos dois. Ao invés de viver o momento e conhecer o Albert por si mesma, ela começa a julgar ele com base no passado dele com outra pessoa. E claro, isso só dá problema. Eventualmente, o segredo vem à tona. E como dá para imaginar, ninguém gosta de descobrir que a pessoa em quem confia estava escondendo algo assim. O Albert fica magoado. E a amizade com a Marianne também fica abalada. E aí a Eva tem que lidar com as consequências das escolhas dela. Mas, apesar de toda essa confusão, o filme não é pesado. Ele tem aquele clima leve, com toques de humor e muita humanidade. Mostra que as pessoas erram, que relacionamentos são complicados e que, às vezes, a gente julga os outros demais, principalmente quando deixa a opinião alheia se meter onde não devia. A gente começa conhecendo a Eva. Ela é uma mulher já com seus 40 e poucos anos, divorciada, e tem uma filha adolescente. Ela trabalha indo na casa das pessoas para dar massagem, tipo massagista mesmo. E aí a vida dela tá assim, meio sem graça, sabe? Ela vai levando, faz o trabalho dela, cuida da filha, conversa com os amigos, mas parece que falta alguma coisa.
Aí um dia, uma amiga convida a Eva para uma festa. E ela vai, meio sem empolgação, só para não ficar em casa sozinha. Só que nessa festa, acontece algo importante. Ela conhece o Albert. Ele também é divorciado, meio desajeitado, meio tímido, mas muito gente boa. Ele não é aquele cara que impressiona de cara, sabe? Mas tem algo ali nele que chama a atenção da Eva. Eles trocam umas palavras, fazem umas piadinhas, rola um clima leve e divertido. Não é aquele amor à primeira vista, mas dá pra sentir que tem algo diferente ali. Os dois começam a conversar mais. E o Albert é aquele tipo de pessoa que fala devagar, que gosta de rir, que não tá tentando parecer perfeito. Ele é verdadeiro, mesmo que um pouco esquisito. E isso acaba sendo o charme dele. A Eva curte isso porque ela também tá cansada de gente que finge ser o que não é. Eles combinam nesse jeitão descomplicado de olhar a vida. Enquanto isso, também na mesma festa, a Eva conhece a Mariane. Ela é super elegante, fala bonito, é uma poetisa conhecida e parece bem inteligente. As duas se dão bem logo de cara. A Mariane acaba virando cliente da Eva. Ela contrata as massagens e, com o tempo, as duas vão criando uma amizade. Elas conversam sobre tudo: filhos, trabalho e, principalmente, relacionamentos passados. A Mariane fala muito do ex-marido. Tipo, muito mesmo. E sempre de um jeito bem negativo. Ela diz que ele era bagunçado, sem noção, com hábitos esquisitos, e que foi um alívio se livrar dele. A Eva ouve tudo isso e até ri com algumas histórias, porque a Mariane conta as coisas com tanto detalhe que parece até stand-up comedy. E aí, nesse meio tempo, a Eva e o Albert continuam saindo. Eles vão se conhecendo melhor. Ela conhece a filha dele, ele conhece a filha dela, e até rolam aqueles momentos em que você sente que pode nascer um casal ali de verdade. Eles não têm muito em comum em aparência ou estilo de vida, mas se dão bem. Tem leveza, tem cumplicidade. E o mais legal é que eles não tentam fingir nada. São dois adultos que já passaram por muita coisa, tentando de novo, com calma. A Eva começa a gostar do jeito simples do Albert. Mesmo que ele seja meio desleixado, não ligue muito para a aparência e tenha hábitos esquisitos, tipo comer demais ou deixar as coisas fora do lugar. Mas ela encara tudo isso com bom humor, pelo menos no começo. A vida da Eva, que estava meio parada, começa a se agitar. Ela tá saindo com alguém, tem uma nova amiga, tá rindo mais. Só que a gente já começa a sentir que vai dar ruim, porque ela não sabe ainda que Albert e Mariane têm algo em comum, algo muito importante. E isso tá ali, tipo uma bomba relógio prestes a explodir. Mas por enquanto tudo tá calmo, tá leve. Ela tá lá, ouvindo mais uma das muitas reclamações da Mariane sobre o ex-marido, aquele cara que, segundo ela, era um desastre, bagunçado, com hábitos estranhos, não sabia se vestir, comia demais, não cuidava da saúde, a lista era infinita. A Mariane parecia ter guardado mágoa em cada pedacinho do corpo. E aí a Eva começa a ligar os pontos. Algumas histórias da Mariane são muito parecidas com coisas que o Albert já contou ou que ela mesma viu nele. Tipo, iguais mesmo. E então, de repente, cai a ficha. O Albert é o ex-marido da Mariane. O cara com quem ela tá saindo e começando a se apegar. É o mesmo cara que a nova melhor amiga dela vive detonando. Pronto. A cabeça da Eva vira uma bagunça. Agora pensa comigo. Era só ela contar, né? Falar logo pro Albert ou pra Mariane. Gente, olha só, descobri uma coisa maluca. E resolver a parada. Só que ela não faz isso. A Eva escolhe guardar segredo. E é aí que a confusão começa de verdade. Ela continua saindo com o Albert como se nada tivesse acontecido. E ao mesmo tempo continua encontrando a Mariane e ouvindo ainda mais críticas sobre ele. Só que agora, cada vez que a Mariane fala mal do ex, a Eva começa a olhar para o Albert de um jeito diferente. Tudo o que antes ela achava engraçado ou normal, agora começa a incomodar. Por exemplo, o jeito que ele come, o fato de ele ser meio largado com as roupas, ou o fato de ele ser meio quieto. Antes ela achava que fazia parte do charme dele, que era só o jeito dele. Mas agora, com todas as reclamações da Mariane martelando na cabeça dela, ela começa a pensar: será que ele é tão legal assim mesmo? E isso vai minando o relacionamento. Aos poucos, a Eva começa a tratar o Albert diferente, menos paciente, menos leve. E ele percebe, claro. Ele começa a sentir que ela tá mais distante, que anda irritada com coisas bobas. E o clima entre os dois muda.
A amizade com a Marianne também começa a ficar estranha, mas por outro motivo. A Eva tá cheia de culpa por esconder a verdade. É como se ela estivesse vivendo duas vidas ao mesmo tempo. E em vez de tomar uma decisão, ela vai empurrando, fingindo que tá tudo sob controle, mesmo quando claramente não tá. O mais doido é que, mesmo com todas essas pistas, o Albert e a Marianne não descobrem nada. Eles não se cruzam, não se falam. Então a única pessoa que sabe de tudo é a Eva. E isso vai pesando. Porque ela percebe que tá deixando as opiniões da Marianne interferirem no que ela sente de verdade. E tem uma cena bem marcante. A Eva tá com o Albert e ele faz alguma coisa simples, tipo derrubar alguma coisa ou falar com a boca cheia, e ela olha pra ele com aquela cara de eca. Não porque aquilo seja tão grave assim, mas porque ela já tá com todas aquelas críticas da Marianne na cabeça. A imagem que ela tem do Albert já não é mais só dela. É uma mistura com a visão da ex dele. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica para ela contar a verdade. Porque agora, se ela contar, parece que mentiu o tempo todo. Parece que estava espionando o Albert para Marianne. E ela também sabe que, quando ele descobrir, vai doer. Porque, convenhamos, ninguém gosta de saber que a pessoa com quem você tá se abrindo tá ouvindo sua ex reclamar de você o tempo inteiro. E ainda concordando em silêncio. Eva agora, ela tá completamente presa numa mentira escondida, né? Ela descobriu que o namorado e a melhor amiga são ex-marido e ex-mulher, mas não contou pra ninguém. E o pior, deixou isso virar um peso. A cada conversa com a Marianne, ela passa a ver mais defeitos no Albert. E a cada encontro com o Albert, ela fica mais incomodada com coisas pequenas, por culpa das críticas que escuta da outra. Agora vem a parte boa. Ou melhor, a parte tensa. Chega uma hora que não dá mais pra segurar o segredo. E como toda mentira, essa aí também tem data pra estourar. Tudo começa com a Eva. Ela é uma mulher divorciada, mãe de uma filha adolescente e trabalha como massagista. Sabe, aquele tipo de pessoa que vai até a casa dos outros dar massagens. A vida dela tá tranquila, mas meio sem graça, tipo esperando alguma coisa nova acontecer. Aí ela vai numa festa. E nessa festa, ela conhece dois personagens super importantes para a história, o Albert e a Marianne. O Albert é um cara bonzinho, meio esquisito, meio desleixado, mas simpático. Eles se conhecem, trocam ideia e... Pronto, ela começa a sair com ele. Aos poucos, eles vão se conhecendo melhor. Nada muito rápido, tudo meio desajeitado, mas fofinho, sabe? Aquela vibe de dois adultos tentando se entender depois de muito tempo solteiros. Eles riem juntos, conversam sobre a vida, vão se aproximando. Ao mesmo tempo, a Eva também conhece a Marianne. Essa mulher é uma poeta super elegante, cheia de opinião, e começa a virar amiga da Eva. Elas conversam bastante, se encontram várias vezes, e a Marianne vive reclamando do ex-marido dela, que segundo ela era bagunceiro, comilão e meio sem noção. Eva, de tanto ouvir, vai criando na cabeça dela a imagem de um cara terrível. Mas aí... plot twist! Adivinha só? O tal ex-marido da Marianne é o Albert. Sim, o mesmo cara com quem a Eva tá começando a namorar. Só que ela não percebe isso de cara. Quando descobre, já tá envolvida com os dois, como namorada de um e como amiga da outra. E aí começa a confusão, porque em vez de contar logo a verdade para um dos dois, a Eva fica tentando lidar com a situação em silêncio. Ela começa a prestar mais atenção nos defeitos do Albert, influenciada por tudo que a Marianne fala. Coisas que antes ela achava engraçadas, agora começam a incomodar. Tipo, o jeito que ele come, as piadas que faz, a forma como se veste. A amizade com a Marianne vai influenciando tanto que a Eva começa a duvidar se o Albert é mesmo alguém com quem ela deveria ficar. E isso vai desgastando o relacionamento dos dois. Ao invés de viver o momento e conhecer o Albert por si mesma, ela começa a julgar ele com base no passado dele com outra pessoa. E claro, isso só dá problema. Eventualmente, o segredo vem à tona. E como dá para imaginar, ninguém gosta de descobrir que a pessoa em quem confia estava escondendo algo assim. O Albert fica magoado. E a amizade com a Marianne também fica abalada. E aí a Eva tem que lidar com as consequências das escolhas dela. Mas, apesar de toda essa confusão, o filme não é pesado. Ele tem aquele clima leve, com toques de humor e muita humanidade. Mostra que as pessoas erram, que relacionamentos são complicados e que, às vezes, a gente julga os outros demais, principalmente quando deixa a opinião alheia
se meter onde não devia. A gente começa conhecendo a Eva. Ela é uma mulher já com seus 40 e poucos anos, divorciada, e tem uma filha adolescente. Ela trabalha indo na casa das pessoas para dar massagem, tipo massagista mesmo. E aí a vida dela tá assim, meio sem graça, sabe? Ela vai levando, faz o trabalho dela, cuida da filha, conversa com os amigos, mas parece que falta alguma coisa. Aí um dia, uma amiga convida a Eva para uma festa. E ela vai, meio sem empolgação, só para não ficar em casa sozinha. Só que nessa festa, acontece algo importante. Ela conhece o Albert. Ele também é divorciado, meio desajeitado, meio tímido, mas muito gente boa. Ele não é aquele cara que impressiona de cara, sabe? Mas tem algo ali nele que chama a atenção da Eva. Eles trocam umas palavras, fazem umas piadinhas, rola um clima leve e divertido. Não é aquele amor à primeira vista, mas dá pra sentir que tem algo diferente ali. Os dois começam a conversar mais. E o Albert é aquele tipo de pessoa que fala devagar, que gosta de rir, que não tá tentando parecer perfeito. Ele é verdadeiro, mesmo que um pouco esquisito. E isso acaba sendo o charme dele. A Eva curte isso porque ela também tá cansada de gente que finge ser o que não é. Eles combinam nesse jeitão descomplicado de olhar a vida. Enquanto isso, também na mesma festa, a Eva conhece a Mariane. Ela é super elegante, fala bonito, é uma poetisa conhecida e parece bem inteligente. As duas se dão bem logo de cara. A Mariane acaba virando cliente da Eva. Ela contrata as massagens e, com o tempo, as duas vão criando uma amizade. Elas conversam sobre tudo: filhos, trabalho e, principalmente, relacionamentos passados. A Mariane fala muito do ex-marido. Tipo, muito mesmo. E sempre de um jeito bem negativo. Ela diz que ele era bagunçado, sem noção, com hábitos esquisitos, e que foi um alívio se livrar dele. A Eva ouve tudo isso e até ri com algumas histórias, porque a Mariane conta as coisas com tanto detalhe que parece até stand-up comedy. E aí, nesse meio tempo, a Eva e o Albert continuam saindo. Eles vão se conhecendo melhor. Ela conhece a filha dele, ele conhece a filha dela, e até rolam aqueles momentos em que você sente que pode nascer um casal ali de verdade. Eles não têm muito em comum em aparência ou estilo de vida, mas se dão bem. Tem leveza, tem cumplicidade, e o mais legal é que eles não tentam fingir nada. São dois adultos que já passaram por muita coisa, tentando de novo, com calma. A Eva começa a gostar do jeito simples do Albert. Mesmo que ele seja meio desleixado, não ligue muito para a aparência e tenha hábitos esquisitos, tipo comer demais ou deixar as coisas fora do lugar. Mas ela encara tudo isso com bom humor, pelo menos no começo. A vida da Eva, que estava meio parada, começa a se agitar. Ela tá saindo com alguém, tem uma nova amiga, tá rindo mais. Só que a gente já começa a sentir que vai dar ruim, porque ela não sabe ainda que Albert e Mariane têm algo em comum, algo muito importante. E isso tá ali, tipo uma bomba relógio prestes a explodir. Mas por enquanto tudo tá calmo, tá leve. Ela tá lá, ouvindo mais uma das muitas reclamações da Mariane sobre o ex-marido, aquele cara que, segundo ela, era um desastre, bagunçado, com hábitos estranhos, não sabia se vestir, comia demais, não cuidava da saúde, a lista era infinita. A Mariane parecia ter guardado mágoa em cada pedacinho do corpo. E aí a Eva começa a ligar os pontos. Algumas histórias da Mariane são muito parecidas com coisas que o Albert já contou ou que ela mesma viu nele. Tipo, iguais mesmo. E então, de repente, cai a ficha. O Albert é o ex-marido da Mariane. O cara com quem ela tá saindo e começando a se apegar. É o mesmo cara que a nova melhor amiga dela vive detonando. Pronto. A cabeça da Eva vira uma bagunça. Agora pensa comigo. Era só ela contar, né? Falar logo pro Albert ou pra Mariane. Gente, olha só, descobri uma coisa maluca. E resolver a parada. Só que ela não faz isso. A Eva escolhe guardar segredo. E é aí que a confusão começa de verdade. Ela continua saindo com o Albert como se nada tivesse acontecido. E ao mesmo tempo continua encontrando a Mariane e ouvindo ainda mais críticas sobre ele. Só que agora, cada vez que a Mariane fala mal do ex, a Eva começa a olhar para o Albert de um jeito diferente. Tudo o que antes ela achava engraçado ou normal, agora começa a incomodar. Por exemplo, o jeito que ele come, o fato de ele ser meio largado com as roupas, ou o fato de ele ser meio quieto. Antes ela achava que fazia parte do charme dele, que era só o jeito dele.
Mas agora, com todas as reclamações da Mariane martelando na cabeça dela, ela começa a pensar: será que ele é tão legal assim mesmo? E isso vai minando o relacionamento. Aos poucos, a Eva começa a tratar o Albert diferente, menos paciente, menos leve. E ele percebe, claro. Ele começa a sentir que ela está mais distante, que anda irritada com coisas bobas. E o clima entre os dois muda. A amizade com a Mariane também começa a ficar estranha, mas por outro motivo. A Eva está cheia de culpa por esconder a verdade. É como se ela estivesse vivendo duas vidas ao mesmo tempo. E em vez de tomar uma decisão, ela vai empurrando, fingindo que está tudo sob controle, mesmo quando claramente não está. O mais doido é que, mesmo com todas essas pistas, o Albert e a Mariane não descobrem nada. Eles não se cruzam, não se falam. Então a única pessoa que sabe de tudo é a Eva. E isso vai pesando. Porque ela percebe que está deixando as opiniões da Mariane interferirem no que ela sente de verdade. E tem uma cena bem marcante. A Eva está com o Albert e ele faz alguma coisa simples, tipo derrubar alguma coisa ou falar com a boca cheia, e ela olha para ele com aquela cara de eca. Não porque aquilo seja tão grave assim, mas porque ela já está com todas aquelas críticas da Mariane na cabeça. A imagem que ela tem do Albert já não é mais só dela. É uma mistura com a visão da ex dele. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica para ela contar a verdade. Porque agora, se ela contar, parece que mentiu o tempo todo. Parece que estava espionando o Albert para Mariane. E ela também sabe que, quando ele descobrir, vai doer. Porque, convenhamos, ninguém gosta de saber que a pessoa com quem você está se abrindo está ouvindo sua ex reclamar de você o tempo inteiro. E ainda concordando em silêncio. Eva agora ela está completamente presa numa mentira escondida, né? Ela descobriu que o namorado e a melhor amiga são ex-marido e ex-mulher, mas não contou para ninguém. E o pior, deixou isso virar um peso. A cada conversa com a Mariane, ela passa a ver mais defeitos no Albert. E a cada encontro com o Albert, ela fica mais incomodada com coisas pequenas por culpa das críticas que escuta da outra. Agora vem a parte boa. Ou melhor, a parte tensa. Chega uma hora que não dá mais para segurar o segredo. E como toda mentira, essa aí também tem data para estourar. Tudo começa com a Eva. Ela é uma mulher divorciada, mãe de uma filha adolescente e trabalha como massagista. Sabe, aquele tipo de pessoa que vai até a casa dos outros dar massagens. A vida dela tá tranquila, mas meio sem graça, tipo esperando alguma coisa nova acontecer. Aí ela vai numa festa. E nessa festa, ela conhece dois personagens super importantes para a história, o Albert e a Mariane. O Albert é um cara bonzinho, meio esquisito, meio desleixado, mas simpático. Eles se conhecem, trocam ideia e... pronto, ela começa a sair com ele. Aos poucos, eles vão se conhecendo melhor. Nada muito rápido, tudo meio desajeitado, mas fofinho, sabe? Aquela vibe de dois adultos tentando se entender depois de muito tempo solteiros. Eles riem juntos, conversam sobre a vida, vão se aproximando. Ao mesmo tempo, a Eva também conhece a Mariane. Essa mulher é uma poeta super elegante, cheia de opinião, e começa a virar amiga da Eva. Elas conversam bastante, se encontram várias vezes, e a Mariane vive reclamando do ex-marido dela, que segundo ela era bagunceiro, comilão e meio sem noção. Eva, de tanto ouvir, vai criando na cabeça dela a imagem de um cara terrível. Mas aí... plot twist! Adivinha só? O tal ex-marido da Mariane é o Albert. Sim, o mesmo cara com quem a Eva tá começando a namorar. Só que ela não percebe isso de cara. Quando descobre, já tá envolvida com os dois, como namorada de um e como amiga da outra. E aí começa a confusão, porque em vez de contar logo a verdade para um dos dois, a Eva fica tentando lidar com a situação em silêncio. Ela começa a prestar mais atenção nos defeitos do Albert, influenciada por tudo que a Mariane fala. Coisas que antes ela achava engraçadas, agora começam a incomodar. Tipo, o jeito que ele come, as piadas que faz, a forma como se veste. A amizade com a Mariane vai influenciando tanto que a Eva começa a duvidar se o Albert é mesmo alguém com quem ela deveria ficar. E isso vai desgastando o relacionamento dos dois. Ao invés de viver o momento e conhecer o Albert por si mesma, ela começa a julgar ele com base no passado dele com outra pessoa. E claro, isso só dá problema. Eventualmente, o segredo vem à tona. E como dá para imaginar, ninguém gosta de descobrir que a pessoa em quem confia estava escondendo algo assim. O Albert fica magoado.
E a amizade com a Mariane também fica abalada. E aí a Eva tem que lidar com as consequências das escolhas dela. Mas, apesar de toda essa confusão, o filme não é pesado. Ele tem aquele clima leve, com toques de humor e muita humanidade. Mostra que as pessoas erram, que relacionamentos são complicados e que às vezes a gente julga os outros demais, principalmente quando deixa a opinião alheia se meter onde não devia. A gente começa conhecendo a Eva. Ela é uma mulher já com seus 40 e poucos anos, divorciada e tem uma filha adolescente. Ela trabalha indo na casa das pessoas para dar massagem, tipo massagista mesmo. E aí a vida dela tá assim, meio sem graça, sabe? Ela vai levando, faz o trabalho dela, cuida da filha, conversa com os amigos, mas parece que falta alguma coisa. Aí um dia, uma amiga convida a Eva para uma festa. E ela vai, meio sem empolgação, só para não ficar em casa sozinha. Só que nessa festa, acontece algo importante. Ela conhece o Albert. Ele também é divorciado, meio desajeitado, meio tímido, mas muito gente boa. Ele não é aquele cara que impressiona de cara, sabe? Mas tem algo ali nele que chama a atenção da Eva. Eles trocam umas palavras, fazem umas piadinhas, rola um clima leve e divertido. Não é aquele amor à primeira vista, mas dá pra sentir que tem algo diferente ali. Os dois começam a conversar mais. E o Albert é aquele tipo de pessoa que fala devagar, que gosta de rir, que não tá tentando parecer perfeito. Ele é verdadeiro, mesmo que um pouco esquisito. E isso acaba sendo o charme dele. A Eva curte isso porque ela também tá cansada de gente que finge ser o que não é. Eles combinam nesse jeitão descomplicado de olhar a vida. Enquanto isso, também na mesma festa, a Eva conhece a Mariane. Ela é super elegante, fala bonito, é uma poetisa conhecida e parece bem inteligente. As duas se dão bem logo de cara. A Mariane acaba virando cliente da Eva. Ela contrata as massagens e, com o tempo, as duas vão criando uma amizade. Elas conversam sobre tudo: filhos, trabalho e, principalmente, relacionamentos passados. A Mariane fala muito do ex-marido. Tipo, muito mesmo. E sempre de um jeito bem negativo. Ela diz que ele era bagunçado, sem noção, com hábitos esquisitos, e que foi um alívio se livrar dele. A Eva ouve tudo isso e até ri com algumas histórias, porque a Mariane conta as coisas com tanto detalhe que parece até stand-up comedy. E aí, nesse meio tempo, a Eva e o Albert continuam saindo. Eles vão se conhecendo melhor. Ela conhece a filha dele, ele conhece a filha dela, e até rolam aqueles momentos em que você sente que pode nascer um casal ali de verdade. Eles não têm muito em comum em aparência ou estilo de vida, mas se dão bem. Tem leveza, tem cumplicidade, e o mais legal é que eles não tentam fingir nada. São dois adultos que já passaram por muita coisa, tentando de novo, com calma. A Eva começa a gostar do jeito simples do Albert, mesmo que ele seja meio desleixado, não ligue muito para a aparência e tenha hábitos esquisitos, tipo comer demais ou deixar as coisas fora do lugar. Mas ela encara tudo isso com bom humor, pelo menos no começo. A vida da Eva, que estava meio parada, começa a se agitar. Ela tá saindo com alguém, tem uma nova amiga, tá rindo mais. Só que a gente já começa a sentir que vai dar ruim, porque ela não sabe ainda que Albert e Mariane têm algo em comum, algo muito importante. E isso tá ali, tipo uma bomba relógio prestes a explodir. Mas por enquanto tudo tá calmo, tá leve. Ela tá lá, ouvindo mais uma das muitas reclamações da Mariane sobre o ex-marido, aquele cara que, segundo ela, era um desastre, bagunçado, com hábitos estranhos, não sabia se vestir, comia demais, não cuidava da saúde, a lista era infinita. A Mariane parecia ter guardado mágoa em cada pedacinho do corpo. E aí a Eva começa a ligar os pontos. Algumas histórias da Mariane são muito parecidas com coisas que o Albert já contou ou que ela mesma viu nele. Tipo, iguais mesmo. E então, de repente, cai a ficha. O Albert é o ex-marido da Mariane. O cara com quem ela tá saindo e começando a se apegar é o mesmo cara que a nova melhor amiga dela vive detonando. Pronto. A cabeça da Eva vira uma bagunça. Agora pensa comigo. Era só ela contar, né? Falar logo pro Albert ou pra Mariane. Gente, olha só, descobri uma coisa maluca. E resolver a parada. Só que ela não faz isso. A Eva escolhe guardar segredo. E é aí que a confusão começa de verdade. Ela continua saindo com o Albert como se nada tivesse acontecido. E ao mesmo tempo continua encontrando a Mariane
e ouvindo ainda mais críticas sobre ele. Só que agora, cada vez que a Marianne fala mal do ex, a Eva começa a olhar para o Albert de um jeito diferente. Tudo o que antes ela achava engraçado ou normal, agora começa a incomodar. Por exemplo, o jeito que ele come, o fato de ele ser meio largado com as roupas, ou o fato de ele ser meio quieto. Antes ela achava que fazia parte do charme dele, que era só o jeito dele. Mas agora, com todas as reclamações da Marianne martelando na cabeça dela, ela começa a pensar: será que ele é tão legal assim mesmo? E isso vai minando o relacionamento. Aos poucos, a Eva começa a tratar o Albert diferente, menos paciente, menos leve. E ele percebe, claro. Ele começa a sentir que ela está mais distante, que anda irritada com coisas bobas. E o clima entre os dois muda. A amizade com a Marianne também começa a ficar estranha, mas por outro motivo, a Eva está cheia de culpa por esconder a verdade. É como se ela estivesse vivendo duas vidas ao mesmo tempo. E em vez de tomar uma decisão, ela vai empurrando, fingindo que está tudo sob controle, mesmo quando claramente não está. O mais doido é que, mesmo com todas essas pistas, o Albert e a Marianne não descobrem nada. Eles não se cruzam, não se falam. Então a única pessoa que sabe de tudo é a Eva. E isso vai pesando. Porque ela percebe que está deixando as opiniões da Marianne interferirem no que ela sente de verdade. E tem uma cena bem marcante. A Eva está com o Albert, e ele faz alguma coisa simples, tipo derrubar alguma coisa ou falar com a boca cheia, e ela olha para ele com aquela cara de eca. Não porque aquilo seja tão grave assim, mas porque ela já está com todas aquelas críticas da Marianne na cabeça. A imagem que ela tem do Albert já não é mais só dela. É uma mistura com a visão da ex dele. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica para ela contar a verdade. Porque agora, se ela contar, parece que mentiu o tempo todo. Parece que estava espionando o Albert para Marianne. E ela também sabe que, quando ele descobrir, vai doer. Porque, convenhamos, ninguém gosta de saber que a pessoa com quem você está se abrindo está ouvindo sua ex reclamar de você o tempo inteiro. E ainda concordando em silêncio. Eva agora ela está completamente presa numa mentira escondida, né? Ela descobriu que o namorado e a melhor amiga são ex-marido e ex-mulher, mas não contou para ninguém. E o pior, deixou isso virar um peso. A cada conversa com a Marianne, ela passa a ver mais defeitos no Albert. E a cada encontro com o Albert, ela fica mais incomodada com coisas pequenas por culpa das críticas que escuta da outra. Agora vem a parte boa. Ou melhor, a parte tensa. Chega uma hora que não dá mais para segurar o segredo. E como toda mentira, essa aí também tem data para estourar. Tudo começa com a Eva. Ela é uma mulher divorciada, mãe de uma filha adolescente e trabalha como massagista. Sabe, aquele tipo de pessoa que vai até a casa dos outros dar massagens. A vida dela tá tranquila, mas meio sem graça, tipo, esperando alguma coisa nova acontecer. Aí ela vai numa festa. E nessa festa, ela conhece dois personagens super importantes para a história, o Albert e a Marianne. O Albert é um cara bonzinho, meio esquisito, meio desleixado, mas simpático. Eles se conhecem, trocam ideia e... pronto, ela começa a sair com ele. Aos poucos, eles vão se conhecendo melhor. Nada muito rápido, tudo meio desajeitado, mas fofinho, sabe? Aquela vibe de dois adultos tentando se entender depois de muito tempo solteiros. Eles riem juntos, conversam sobre a vida, vão se aproximando. Ao mesmo tempo, a Eva também conhece a Marianne. Essa mulher é uma poeta super elegante, cheia de opinião, e começa a virar amiga da Eva. Elas conversam bastante, se encontram várias vezes, e a Marianne vive reclamando do ex-marido dela, que segundo ela era bagunceiro, comilão e meio sem noção. Eva, de tanto ouvir, vai criando na cabeça dela a imagem de um cara terrível. Mas aí... plot twist! Adivinha só? O tal ex-marido da Marianne é o Albert. Sim, o mesmo cara com quem a Eva tá começando a namorar. Só que ela não percebe isso de cara. Quando descobre, já tá envolvida com os dois, como namorada de um e como amiga da outra. E aí começa a confusão. Porque em vez de contar logo a verdade para um dos dois, a Eva fica tentando lidar com a situação em silêncio. Ela começa a prestar mais atenção nos defeitos do Albert, influenciada por tudo que a Marianne fala. Coisas que antes ela achava engraçadas, agora começam a incomodar. Tipo, o jeito que ele come, as piadas que faz, a forma como se veste.
A amizade com a Marianne vai influenciando tanto que a Eva começa a duvidar se o Albert é mesmo alguém com quem ela deveria ficar. E isso vai desgastando o relacionamento dos dois. Ao invés de viver o momento e conhecer o Albert por si mesma, ela começa a julgar ele com base no passado dele com outra pessoa. E claro, isso só dá problema. Eventualmente, o segredo vem à tona. E como dá para imaginar, ninguém gosta de descobrir que a pessoa em quem confia estava escondendo algo assim. O Albert fica magoado. E a amizade com a Marianne também fica abalada. E aí a Eva tem que lidar com as consequências das escolhas dela. Mas, apesar de toda essa confusão, o filme não é pesado. Ele tem aquele clima leve, com toques de humor e muita humanidade. Mostra que as pessoas erram, que relacionamentos são complicados e que, às vezes, a gente julga os outros demais, principalmente quando deixa a opinião alheia se meter onde não devia. A gente começa conhecendo a Eva. Ela é uma mulher já com seus 40 e poucos anos, divorciada, e tem uma filha adolescente. Ela trabalha indo na casa das pessoas para dar massagem, tipo massagista mesmo. E aí a vida dela tá assim, meio sem graça, sabe? Ela vai levando, faz o trabalho dela, cuida da filha, conversa com os amigos, mas parece que falta alguma coisa. Aí um dia, uma amiga convida a Eva para uma festa. E ela vai, meio sem empolgação, só para não ficar em casa sozinha. Só que nessa festa, acontece algo importante. Ela conhece o Albert. Ele também é divorciado, meio desajeitado, meio tímido, mas muito gente boa. Ele não é aquele cara que impressiona de cara, sabe? Mas tem algo ali nele que chama a atenção da Eva. Eles trocam umas palavras, fazem umas piadinhas, rola um clima leve e divertido. Não é aquele amor à primeira vista, mas dá pra sentir que tem algo diferente ali. Os dois começam a conversar mais. E o Albert é aquele tipo de pessoa que fala devagar, que gosta de rir, que não tá tentando parecer perfeito. Ele é verdadeiro, mesmo que um pouco esquisito. E isso acaba sendo o charme dele. A Eva curte isso porque ela também tá cansada de gente que finge ser o que não é. Eles combinam nesse jeitão descomplicado de olhar a vida. Enquanto isso, também na mesma festa, a Eva conhece a Marianne. Ela é super elegante, fala bonito, é uma poetisa conhecida e parece bem inteligente. As duas se dão bem logo de cara. A Marianne acaba virando cliente da Eva. Ela contrata as massagens, e com o tempo, as duas vão criando uma amizade. Elas conversam sobre tudo: filhos, trabalho e, principalmente, relacionamentos passados. A Marianne fala muito do ex-marido. Tipo, muito mesmo. E sempre de um jeito bem negativo. Ela diz que ele era bagunçado, sem noção, com hábitos esquisitos, e que foi um alívio se livrar dele. A Eva ouve tudo isso e até ri com algumas histórias, porque a Marianne conta as coisas com tanto detalhe que parece até stand-up comedy. E aí, nesse meio tempo, a Eva e o Albert continuam saindo. Eles vão se conhecendo melhor. Ela conhece a filha dele, ele conhece a filha dela, e até rolam aqueles momentos em que você sente que pode nascer um casal ali de verdade. Eles não têm muito em comum em aparência ou estilo de vida, mas se dão bem. Tem leveza, tem cumplicidade. E o mais legal é que eles não tentam fingir nada. São dois adultos que já passaram por muita coisa, tentando de novo, com calma. A Eva começa a gostar do jeito simples do Albert, mesmo que ele seja meio desleixado, não ligue muito para a aparência e tenha hábitos esquisitos, tipo comer demais ou deixar as coisas fora do lugar. Mas ela encara tudo isso com bom humor, pelo menos no começo. A vida da Eva, que estava meio parada, começa a se agitar. Ela tá saindo com alguém, tem uma nova amiga, tá rindo mais. Só que a gente já começa a sentir que vai dar ruim, porque ela não sabe ainda que Albert e Marianne têm algo em comum, algo muito importante. E isso tá ali, tipo uma bomba relógio prestes a explodir. Mas por enquanto tudo tá calmo, tá leve. Ela tá lá, ouvindo mais uma das muitas reclamações da Marianne sobre o ex-marido, aquele cara que, segundo ela, era um desastre, bagunçado, com hábitos estranhos, não sabia se vestir, comia demais, não cuidava da saúde, a lista era infinita. A Marianne parecia ter guardado mágoa em cada pedacinho do corpo. E aí a Eva começa a ligar os pontos. Algumas histórias da Marianne são muito parecidas com coisas que o Albert já contou ou que ela mesma viu nele. Tipo, iguais mesmo. E então, de repente, cai a ficha. O Albert é o ex-marido da Marianne.
O cara com quem ela tá saindo e começando a se apegar é o mesmo cara que a nova melhor amiga dela vive detonando. Pronto. A cabeça da Eva vira uma bagunça. Agora pensa comigo. Era só ela contar, né? Falar logo pro Albert ou pra Mariane. Gente, olha só, descobri uma coisa maluca. E resolver a parada. Só que ela não faz isso. A Eva escolhe guardar segredo. E é aí que a confusão começa de verdade. Ela continua saindo com o Albert como se nada tivesse acontecido. E ao mesmo tempo continua encontrando a Mariane e ouvindo ainda mais críticas sobre ele. Só que agora, cada vez que a Mariane fala mal do ex, a Eva começa a olhar pro Albert de um jeito diferente. Tudo o que antes ela achava engraçado ou normal, agora começa a incomodar. Por exemplo, o jeito que ele come, o fato de ele ser meio largado com as roupas, ou o fato de ele ser meio quieto. Antes ela achava que fazia parte do charme dele, que era só o jeito dele. Mas agora, com todas as reclamações da Mariane martelando na cabeça dela, ela começa a pensar: será que ele é tão legal assim mesmo? E isso vai minando o relacionamento. Aos poucos, a Eva começa a tratar o Albert diferente, menos paciente, menos leve. E ele percebe, claro. Ele começa a sentir que ela está mais distante, que anda irritada com coisas bobas. E o clima entre os dois muda. A amizade com a Mariane também começa a ficar estranha, mas por outro motivo, a Eva está cheia de culpa por esconder a verdade. É como se ela estivesse vivendo duas vidas ao mesmo tempo. E em vez de tomar uma decisão, ela vai empurrando, fingindo que está tudo sob controle, mesmo quando claramente não está. O mais doido é que, mesmo com todas essas pistas, o Albert e a Mariane não descobrem nada. Eles não se cruzam, não se falam. Então a única pessoa que sabe de tudo é a Eva. E isso vai pesando. Porque ela percebe que está deixando as opiniões da Mariane interferirem no que ela sente de verdade. E tem uma cena bem marcante. A Eva está com o Albert e ele faz alguma coisa simples, tipo derrubar alguma coisa ou falar com a boca cheia. E ela olha para ele com aquela cara de eca. Não porque aquilo seja tão grave assim, mas porque ela já está com todas aquelas críticas da Mariane na cabeça. A imagem que ela tem do Albert já não é mais só dela. É uma mistura com a visão da ex dele. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica para ela contar a verdade. Porque agora, se ela contar, parece que mentiu o tempo todo. Parece que estava espionando o Albert para Mariane. E ela também sabe que, quando ele descobrir, vai doer. Porque, convenhamos, ninguém gosta de saber que a pessoa com quem você está se abrindo está ouvindo sua ex reclamar de você o tempo inteiro. E ainda concordando em silêncio. Eva agora ela está completamente presa numa mentira escondida, né? Ela descobriu que o namorado e a melhor amiga são ex-marido e ex-mulher, mas não contou para ninguém. E o pior, deixou isso virar um peso. A cada conversa com a Mariane, ela passa a ver mais defeitos no Albert. E a cada encontro com o Albert, ela fica mais incomodada com coisas pequenas por culpa das críticas que escuta da outra. Agora vem a parte boa. Ou melhor, a parte tensa. Chega uma hora que não dá mais para segurar o segredo. E como toda mentira, essa aí também tem data para estourar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.